A noite caía sobre o emirado como um manto de veludo negro, e no alto do palácio, o sheik bilionário encarava a escuridão com olhos atormentados, escondendo cicatrizes que ninguém poderia imaginar. Seu punho cerrado na borda da varanda denunciava a tempestade interna, uma luta silenciosa contra um passado que ameaçava despedaçar sua fortaleza de ouro e poder. O palácio resplandecia em ouro e mármore branco, preenchido por aromas densos de incenso de mirra que se espalhavam pelos corredores silenciosos. Cartas, o deserto imenso e silencioso, sussurrava segredos em meio às dunas infinitas que cercavam aquela fortaleza de riqueza e mistérios. O brilho das candelabros de cristal refletia no toque suave das sedas que revestiam as paredes, reforçando a opulência soturna que envolvia cada passo dos habitantes. No entanto, em meio a todo aquele esplendor, uma jovem serva caminhava com passos firmes. Zaina, humilde mas destemida, possuía algo que nenhum dos 20 especialistas falhados conseguiu: uma mente afiada e uma perseverança inacreditável. Sua percepção aguçada a fazia notar detalhes invisíveis para os outros, e sua coragem sussurrava promessas. Enquanto limpava a biblioteca do sheik, o coração de Zaina disparava não apenas pelo medo das regras implacáveis, mas pela curiosidade crescente. Sabia que por trás daquela fachada de indiferença havia um mistério que moldava o destino deste homem poderoso e solitário. O segredo do sheik bilionário ainda era um enigma que nenhum especialista conseguiu desvendar, mas Zaina estava determinada a ser aquela que quebraria o selo do silêncio. Quando seus olhos esbarraram em um tom dourado que parecia fora do lugar em meio aos volumes de couro antigo, ela sentiu a primeira faísca do confronto que estava por vir. O mundo que a cercava parecia desmoronar entre olhares furtivos e sussurros nas sombras. E ele, a figura imponente que raramente se deixava tocar, sentiu a inquietação provocar fissuras invisíveis em sua muralha de orgulho. Naquela noite, enquanto Zaina escondia um pergaminho antigo nas dobras do seu avental, um encontro breve e carregado de tensão ocorreu na passagem entre o salão principal e os jardins iluminados por lamparinas. Os olhos do sheik cruzaram os dela, um momento congelado entre o poder e a vulnerabilidade. Um desafio velado, um desejo silencioso, uma desconfiança que queimava sob a superfície. O que ninguém imaginava era que aquele pergaminho, a pista que Zaina descobrira, continha indícios de um segredo capaz de abalar não apenas o império do sheik, mas também a vida daquela jovem, que ousava desafiar as ordens do destino. A mão de Zaina tremeu ao deslizar o tecido que envolvia as inscrições antigas, um misto de medo e esperança prendendo a respiração. O silêncio do deserto parecia mais pesado, como se o próprio mundo conspirasse para que aquele mistério viesse à tona. E nas profundezas daquele segredo nascia um destino entrelaçado que ninguém poderia prever. E antes que o próximo segredo deste emirado seja desvendado, confira rapidamente se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca um só momento. Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te intrigou. Me conte nos comentários qual detalhe você acha que a humilde serva descobrirá a seguir. Sua paixão por esses dramas é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. A noite envolveu o palácio em um véu de mistério,
e a brisa carregada pelo deserto entrou silenciosa, carregando o frescor efêmero que contrastava com o calor sufocante das velhas paredes de mármore. Zaina, com o pergaminho cuidadosamente escondido no avental, sentiu o coração pulsar acelerado, como se o próprio destino antecipasse o que seria revelado. Cada passo seu era medido. As sombras dançavam perto, e o medo de ser descoberta lhe apertava a garganta. O salão principal, onde o sheik bilionário costumava se refugiar, era inacessível para a jovem serva, mas a curiosidade impetuosa que a consumia a arrastou até a biblioteca mais uma vez. As paredes repletas de livros antigos guardavam não apenas segredos, mas também o silêncio pesado das histórias que ninguém ousava contar. Nos olhos de Zaina, a chama da esperança misturava-se com a ansiedade. Enquanto suas mãos deslizavam pelas páginas amareladas, um movimento inesperado no corredor a fez quase engasgar. O som dos passos firmes e graves do sheik atravessou o corredor. O coração dela quase saltou do peito. Ela prendeu a respiração, esquivando-se para um canto onde as sombras a ocultavam. Ele apareceu, imponente, a túnica negra reluzindo sob a tenuidade das lamparinas. O olhar penetrante, costumeiramente frio e distante, encontrou o refúgio da biblioteca. Por um instante, um lampejo de dúvida atravessou suas feições, marcadas pela dor. Algo naquele santuário silencioso espelhava sua solidão. Zaina conteve um suspiro, e mesmo o medo não a fez recuar. Tinha algo que ele desconhecia, um fragmento da verdade escondida nas entrelinhas do passado. Aquele pergaminho carregava o teso de segredos que poderiam desmoronar não apenas a autoridade do sheik, mas também as paredes que ele erguera para proteger seu coração. O silêncio entre eles era carregado, quase palpável, como se as palavras não ditas pesassem mais do que as ditas. Ele não percebeu o pequeno pedaço de pergaminho que se moveu sutilmente nas dobras do avental de Zaina. Seu olhar, enquanto cruzava com o dela, foi um desafio silencioso, uma mistura de desconfiança e uma inquietante curiosidade. Ela sentiu o calor do olhar dele penetrar sua pele. Havia algo inesperado naquela troca, uma faísca, que ameaçava incendiar a muralha invisível que os separava. O sheik era um enigma. Sua força parecia inquebrável, mas no fundo daqueles olhos sombrios, ela intuiu uma tristeza profunda que clamava por redenção. O perfume de incenso flutuava no ar, misturando-se ao aroma sutil do deserto e das rosas do jardim próximo. Cada detalhe parecia conspirar para aquecer aquele encontro furtivo, para tornar aquela noite um marco incandescente no destino deles. A intensidade que pairava no ar era impossível de ignorar. Quando seus olhares se afastaram, o sheik deu meia volta sem dizer uma palavra, deixando uma tensão incapaz de ser dissipada. Zaina permaneceu ali, tomada por uma mistura de medo e determinação. Sabia que a descoberta do pergaminho seria o estopim para uma tempestade que ameaçava seu mundo. Mais tarde, em seu aposento simples, Zaina desdobrou o pergaminho com mãos trêmulas. A caligrafia antiga era difícil de decifrar, mas um nome saltava das palavras como uma lâmina afiada. Nadira, seguido por datas e símbolos que não compreendia plenamente, mas que carregavam um peso ancestral. O sheik bilionário, por sua vez, caminhava pelo corredor do palácio com passos lentos, o rosto marcado pela sombra da dúvida. A revelação implícita naquele gesto silencioso de Zaina
não lhe passava despercebida. Porque a jovem parecia tão ligada a algo que ele se esforçava para manter enterrado. A mente do sheik buscava respostas em meio às memórias dolorosas que o perseguiam há anos. Ao passar pela porta entreaberta da sala de reuniões, o sheik ouviu vozes baixas e urgentes. 2 conselheiros falavam sobre forças externas que ameaçavam seu império. Conspirações veladas que precisavam ser sufocadas antes que crescessem. A política, o poder, a traição, essas eram armas comuns naquele jogo perigoso. Mas havia algo mais pessoal naquela guerra velada. Algo que poderia destruir não apenas todos os seus domínios, mas a si mesmo. De repente, um som abafado o fez virar bruscamente. Do fundo do corredor, ele viu uma sombra passando apressada. Zaina. Seu corpo esguio desapareceu veloz entre as colunas de mármore. Persegui-lo, questionar, a mistura de raiva e fascínio que ele sentia por aquela jovem destemida crescia, contrariando tudo o que ele acreditava sobre controle e distância. No silêncio pesado do deserto, longe do brilho dourado do palácio, uma tempestade emocional se formava. Zaina, segurando o pergaminho como se fosse o único sopro de vida que lhe restava, sabia que seu segredo revelaria verdades dolorosas. Tiar, o sheik bilionário, também sabia que seu mundo estava prestes a ser abalado como nunca antes. Mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Naquela mesma noite, enquanto o palácio mergulhava em sombras e suspiros contidos, uma figura encapuzada deslizava por uma passagem secreta entre as pedras antigas. Em suas mãos, um documento envelhecido que podia selar o destino do sheik para sempre. E seus olhos, fixos no horizonte, refletiam um fogo de vingança e mistério que ameaçava consumir tudo em seu caminho. A madrugada abraçava o eniado com uma serenidade falsa, um silêncio espesso que parecia prender cada respiração no ar quente do deserto. Zaina, sentada na penumbra do pequeno aposento, deixava que os olhos percorressem cada traço daquela caligrafia antiga e enigmática. O nome Nadira brilhava diante dela como uma promessa velada, um fragmento de passado que ela não podia sequer começar a compreender, mas que segurava com a força de uma âncora para sua própria existência. O tempo parecia esticar e comprimir ao seu redor, enquanto o cheiro do incenso distante vagava pelos corredores do palácio, misturando-se ao aroma terroso das pedras e ao leve perfume das pétalas de rosas velhas, esquecidas nas mesas solitárias. O coração de Zaina não cessava de martelar, como se a revelação guardada naquela faixa de pergaminho pudesse ser o último fio da teia que unia o sheik bilionário ao seu destino sombrio. Lá fora, nos corredores luxuosos, Tayar caminhava sob o brilho apagado das velas. Seu rosto, uma máscara de pedra, ocultava as tempestades que agitavam sua mente. Cada passo ressoava pesado, ecoando como um prenúncio de algo irreversível. Sentia a presença de um perigo invisível que se infiltrava em seu palácio, uma ameaça antiga que o tempo não conseguiu apagar. A notícia dos conselheiros dançava atrás de seus olhos. Traição, conspiração, poder em jogo. Mas havia algo mais. Um segredo enterrado, carregado em silêncio, que agora parecia se mover nas sombras ao seu redor. Naquela noite, o palácio não dormia. As paredes escuras pareciam absorver os segredos sussurrados,
e o ar estava carregado de eletricidade. Zaina tomou uma decisão que incendiou seus nervos. Precisava confrontar a verdade. Não podia mais esconder aquela descoberta. O peso do pergaminho era um chamado, um grito que a impelia a buscar respostas. Ela deslizou até a porta da biblioteca, traçando um caminho pelos corredores, medindo cuidadosamente cada sombra, cada passo que poderia denunciá-la. O toque frio do mármore nos seus dedos era o único sinal tangível da realidade. O resto era um mar de dúvidas e desejos não ditos. Um desejo perigoso, quase proibido, de enxergar além da couraça do sheik bilionário, de perfurar aquela armadura feita de silêncio e orgulho. Quando alcançou o salão onde Tayar repousava suas ansiedades noturnas, o tempo pareceu suspender sua marcha. Ele estava de costas para ela, os ombros tensos, a cabeça ligeiramente inclinada numa postura que escondia a luta interior. Zaina hesitou por um instante, sentindo a intensidade daquela presença, tão imponente e inacessível, e ainda assim vulnerável. Sheik, a voz dela saiu quase inaudível, um fio de coragem que desafiava a noite. Ele se voltou com um sobressalto, olhos sombrios que buscavam alguma reação, algum sinal ali. A mente dela se encheu de tempestades enquanto segurava o pedaço de pergaminho escondido no avental. Há algo que você precisa saber, disse ela, as palavras tremendo, carregadas de uma urgência que nem ela mesma compreendia até aquele momento. O olhar do sheik lacerou a escuridão do ambiente e pousou naquele papel guardado como uma relíquia proibida. Por um instante, o orgulho quis sufocar a curiosidade, mas algo frágil, quase invisível, rompeu a barreira. Você não devia, murmurou ele, a voz baixa, perfurando o silêncio como um açoite. Este é um jogo perigoso, Zaina. Você não tem noção daquilo que carrega. Mas ela não recuou. Não posso ficar parada enquanto tudo o que conhecemos está prestes a ruir. Quem é Nadira? Por que seu nome está aqui? O que você esconde atrás dessas paredes douradas, Sheik? A tensão entre eles era uma corda esticada no limite. As sombras se enredavam nas expressões ferozes daquele encontro, onde o poder do sheik confrontava a coragem da serva. O perfume de jasmim das velas parecia intensificar o calor que os separava e, ao mesmo tempo, ameaçava uni-los. Tayar desviou o olhar, dolorido. Nadira foi tudo para mim, até que se tornou a origem da minha maior ferida. É uma parte do passado que preferia enterrar para sempre. Zaina, sentindo o peso daquela confissão, enxergava não apenas o homem de aço, mas um homem dilacerado pelo amor e pela perda. Uma verdade oculta que, se revelada, poderia derrubar impérios e reconstruir corações. Enquanto o silêncio pesava, um som distante cortou a quietude. Passos furtivos ecoando pelo corredor, distantes mas suficientes para fazer seus corpos se enrijecerem. O perigo não estava apenas nas palavras, mas naqueles olhos espreitando entre as sombras. Olhos que desejavam mais do que apenas poder, desejavam o controle absoluto sobre aquele segredo perigoso. O sheik, com um gesto firme, colocou a mão sobre o braço de Zaina, segurando-a num misto de proteção e possessividade inesperada. Temos menos tempo do que imaginamos, sussurrou ele, a voz rouca, tornando-se um laço invisível que os unia naquele instante crucial. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas de um sentimento novo e proibido. Entre o luxo opressivo do palácio
e a vastidão silenciosa do deserto, nascia uma aliança tênue, um pacto velado de segredos e sobrevivência. Mas fora dali, na escuridão que se estendia além das muralhas douradas, a figura encapuzada reapareceu. O pergaminho antigo em suas mãos tremia como uma promessa de ruína, e seus olhos ardentes traziam a certeza de que a guerra pelo coração do Emirado e seu sheik bilionário estava apenas começando. E nesse momento exato, quando o sheik olhou para Zaina, seus olhos se encontraram e ele soube, pela primeira vez em muito tempo, que deveria confiar. Ou tudo estaria perdido. O silêncio da madrugada envolvia o palácio como um manto pesado, quase palpável, enquanto as sombras se alongavam pelos corredores banhados por uma luz trêmula. Zaina apertava o pergaminho contra o peito, sentindo o peso das palavras antigas se transformar em um punhal invisível, cavado bem no centro da sua coragem. Cada linha desenhava um passado que se entrelaçava com sua própria existência, e mesmo sem entender tudo, um fio de verdade delicado, mas urgente, se fazia presente. No aposento ao lado, Tayar permanecia imóvel, o rosto escondido na penumbra. Seu ar imponente, costumeiro, dava lugar a uma fragilidade contida. Um homem que percebia que o mundo que ele construiu com tanto rigor poderia ruir a qualquer instante. A figura da serva que ousava penetrar seus segredos se tornava para ele algo além do simples receio. Uma ameaça inquietante, mas também uma centelha inesperada de esperança. Os passos suaves de Zaina ecoaram na distância, enquanto ela tentava ordenar suas dúvidas. O nome parecia um sussurro do vento, carregado de um mistério quase proibido. Quem fora essa mulher para marcar tão profundamente o coração de um sheik bilionário que jamais se permitira abrir? O perfume das rosas no jardim se infiltrava pela janela entreaberta, misturando-se ao aroma medicinal do pergaminho antigo, evocando passado e presente em um instante só. A jovem sabia que, quer fosse esta história, teria consequências que ultrapassavam as próprias paredes douradas daquele palácio. A revelação, ainda embrionária, a tornava alicerce e elo de uma tempestade prestes a explodir. No salão principal, Tiar quebrava o silêncio com passos que reverberavam sua ansiedade. A mosaico de emoções que o consumia pontuava sua mente. Dor, culpa, medo. Ninguém conhecia a extensão de suas feridas internas, além das sombras protetoras que ele mesmo levantara. O passado vinha com mãos firmes, pronto para arrancar as últimas camadas de orgulho. De súbito, um seno abafado, quase um sussurro, interrompeu sua meditação. Os olhos escuros se pousaram na porta entreaberta, de onde uma silhueta se deslizava. Zaina. Sem alarde, ela atravessou o limiar. O avental escondendo ainda aquele pedaço de papel que poderia devorar seu futuro. Um silêncio tenso se formou no ar. A proximidade crescente entre o sheik bilionário e a serva que ousava desafiar suas regras criava uma corrente elétrica tão forte que parecia iluminar a penumbra. Por que está aqui tão tarde, Zaina? A voz dele era firme, quase cortante, mas carregava uma sombra de algo mais profundo, uma preocupação disfarçada de severidade. Ela não titubeou. Porque há verdades que não podem esperar, Sheik. Este pergaminho, ele guarda respostas que nem o poder de 1000 impérios poderia esconder. O olhar dele se estreitou, encarando aquele rosto que, entre toda a fragilidade aparente, carregava uma determinação indomável.
Diga-me o que sabe, ordenou, um traço de pressa sutil quebrando sua compostura refinada. Zaina respirou fundo, o coração trovejando no peito. Ela desdobrou cuidadosamente o pergaminho sobre a mesa de ébano, deixando o papel antigo se revelar ao brilho das lamparinas. Nadira, este é o nome que aparece repetidas vezes. Uma mulher que, pelo que consegui decifrar, esteve ligada a você de forma profunda, quase fatal, disse, fitando os olhos de Tayar, buscando uma reação. O sheik passou a mão pelo rosto, o gesto traindo um turbilhão de memórias dolorosas. Nadira foi meu mundo e minha ruína. Uma presença que trouxe luz e sombras, e agora ameaça apagar tudo o que sou. A sala pareceu evadir o tempo ali. O choque daquela confissão era uma violenta onda que remodelava a percepção que Zaina tinha do homem que até então só conhecia como uma fortaleza inquebrável. Você escondeu isso de todos, até de seus conselheiros, ela argumentou, a indignação entrelaçada à compaixão. Por que eu deveria ser diferente? O silêncio foi a resposta, pesado e carregado. Então, como se para quebrar a tensão, a porta do aposento rangeu e uma sombra súbita deslizou pela parede. Os dois se voltaram com rapidez. Era uma presença indesejada, um aviso sombrio. Tiara regalou os olhos, o corpo tenso, enquanto Zaina, ainda agarrada ao pergaminho, sentia a adrenalina inundar suas veias. Não estamos mais seguros aqui, murmurou o sheik, fechando a distância entre ambos. Eles sabem que o passado ameaça vir à tona. A jovem serva desviou o olhar apenas para encontrar na face do sheik uma vulnerabilidade ainda inédita, um convite silencioso e frágil para ali se unir. Não como senhor e criada, mas como confidente e aliada. A verdade pode ser nossa única arma, respondeu ela, com um leve sorriso num gesto de desafio e esperança. Tiara sentiu com a cabeça, a sombra da noite envolvendo-os em um pacto mudo. Dali em diante, seriam não apenas guardiões de um segredo ancestral, mas cúmplices de um destino que poderia incendiar não apenas o palácio, mas todo o emirado. Mas o perigo era mais próximo do que podiam imaginar. Lá fora, escondida entre as dunas silenciosas, uma figura observava o horizonte. A capa negra se camuflava com o véu da noite, mas nos olhos ardentes uma chama de vingança crescia feroz. Na mão, um relicário antigo que brilhava com um segredo que só a morte poderia calar. E enquanto o sheik bilionário e sua inesperada aliada selavam sua aliança, um sussurro traiçoeiro cortava a escuridão das noites em cartas, anunciando que o passado mutilado jamais estava morto, apenas esperando o momento de despertar para exigir seu preço final. A brisa noturna atravessava as janelas altas do palácio como um sussurro inquietante, envolvendo os corredores de mármore em um manto frio que contrastava com o calor pulsante do peito de Zaina. A jovem segurava o pergaminho contra o corpo, como se ele fosse uma prece à qual não podia renunciar. A luz trêmula do lampião dançava sobre as inscrições antigas, revelando segredos que há muito tempo deveriam ter permanecido enterrados. Cada palavra lia-se como um golpe, um fio invisível puxando-a para um abismo onde passado e presente se entrelaçavam num jogo cruel de sombras e traições. Nadira. Aquele nome parecia ecoar em sua mente como um sino distante, convocando memórias que Zaina nem sabia se queria enfrentar. Mas não havia como escapar. A verdade a consumia, e ainda assim a fortalecia. Do outro lado do palácio, caminhava de forma errática pela sala de reuniões,
os pés calçando o tapete espesso que abafava seus passos ansiosos. A tensão era palpável. Ele estava dividido entre a necessidade de manter seu império intacto e o medo quase paralisante de que o passado emergisse para destruí-lo. O rosto duro, sempre tão controlado, revelava-se agora vulnerável em lampejos de uma dor silenciosa que só ele compreendia. O encontro furtivo na biblioteca ainda queimava em sua memória. O olhar penetrante de Zaina, a audácia da serva, que ousava enfrentar o sheik bilionário, tornava-se uma chama que ele tentava apagar com orgulho, mas que crescia insidiosamente, ardendo sob a pele. Aquele pergaminho era uma bomba-relógio prestes a explodir em seu mundo cuidadosamente construído. Um ruído distante o fez congelar. O som sutil de passos apressados ressoava pelo corredor. Mal teve tempo de reagir quando Zaina surgiu entre as sombras, o rosto iluminado por uma determinação feroz que ele ainda não conseguia decifrar. Não podemos mais fugir da verdade, Tiar, disse ela, a voz firme, apesar do tremor que lhe corria pela espinha. Este pergaminho contém mais do que você imagina. Nadira não é só uma memória, é uma promessa e uma ameaça. Ele se aproximou, o olhar se estreitando, as mãos ligeiramente tremendo. Você entende o que invocou, Zaina? Revelar esse segredo pode nos custar tudo, não apenas o Império, mas nossas vidas. Ela ergueu o queixo, o brilho da resistência emergindo com força. Estou pronta para enfrentar o que vier, Sheik, porque só a verdade pode libertar você de seus fantasmas. Por um instante, a sala se encheu com uma tensão quase palpável, como se o mundo inteiro prendesse a respiração junto com eles. O ar carregado de perfumes de mirra e jasmim parecia vibrar diante da intensidade eletrizante entre os dois. Você sabe de Nadira, mas não toda a história, murmurou ele, a voz rouca e carregada de sofrimento. Ela foi minha luz e meu inferno. Amávamos tão profundamente que quando tudo desmoronou, meu coração se partiu em 1000 pedaços. Zaina absorvia cada palavra, sentindo a fragilidade escondida sob o rosto imponente do sheik bilionário. Havia uma humanidade ali que ela nunca permitira reconhecer. Um convite silencioso, ainda que doloroso, para entrar em um mundo que poucos podiam contemplar. O som de uma porta se fechando à distância os fez virar. Simultaneamente, sob as sombras da noite, figuras encapuzadas começavam a invadir os limites do palácio com uma precisão fria e calculista. Traidores invisíveis moviam suas peças silenciosas, prontos para desferir golpes mortais. Eles estão mais perto do que imaginamos, disse Tiar, a mão segurando o braço de Zaina com uma força possessiva e protetora. Esse segredo que carregamos não é apenas nosso fardo, é a chave para a guerra que se aproxima. O rosto de Zaina se enrijeceu pela determinação. Se vamos cair, será juntos, mas não os deixarei levar o que descobri sem lutar. Ele assentiu, apertando seus dedos como um gesto inconsciente de aliança. Aquela noite marcava mais do que uma simples revelação. Nascia ali uma aliança impossível, forjada no fogo da confiança e da incerteza. Enquanto a tempestade brotava no horizonte distante do deserto, o sheik bilionário recuou um passo, os olhos fixos no pergaminho que ela segurava como uma chama ameaçadora. Essa é a história que prometi enterrar, mas hoje o passado nos escolheu. Um silêncio profundo tomou conta do aposento, quebrado apenas pelo som seco e urgente dos passos que se aproximavam. Zaina
Sentiu um arrepio que não era do frio, mas do pressentimento de que a próxima porta a ser aberta traria tanto revelações quanto perigo. Quando finalmente os olhos do Sheik se encontraram com os dela, havia mais do que desconfiança ali. Havia um reconhecimento silencioso de que a partir daquele momento suas vidas estariam irrevogavelmente entrelaçadas. E naquele instante, uma voz sombria sussurrou nos recantos mais profundos do palácio, ecoando como uma promessa mortal. A verdade estava prestes a emergir, e sua revelação poderia destruir tudo o que eles amavam. Em meio às sombras que engoliam o palácio, a figura encapuzada não afastava o olhar do destino que se desenrolava. Um sorriso sombrio cruzou seus lábios enquanto segurava firme um relicário proibido, sabendo que faltava muito pouco para desencadear o colapso do império do Sheik bilionário. E assim, no coração da noite, o jogo final começava. Cada peça movida com precisão, cada segredo prestes a ser revelado, enquanto nasciam alianças inesperadas e antigas feridas ameaçavam se abrir para nunca mais fechar. A alvorada ainda não chegara, mas os primeiros raios tímidos já insinuavam suas cores no horizonte, tingindo o céu com tons opacos de dourado e púrpura. No silêncio quase palpável do palácio, cada pedra parecia guardar um segredo. Cada sombra se tornava cúmplice das intrigas que floresciam em seu interior. Zaina permanecia sentada diante da mesinha, junto à janela entreaberta. O pergaminho envelhecido pousado sobre o colo trêmulo, os olhos fixos nas palavras que dançavam em sua mente como uma melodia perturbadora. Ela sentia o peso do destino pressionar seu peito, uma mistura inquietante de esperança e medo que a impelia a agir, embora suas mãos mal conseguissem parar de tremer. As letras Nadira, tão repetidas no documento antigo, pouco a pouco se tornavam um mistério que não podia mais enxergar como simples passado. Algo mais profundo pulsava ali, algo que ameaçava romper a paz instável que ainda existia no reino de Tiar. Do outro lado do palácio, Tiar caminhava com passos medidos, a túnica negra arrastando suavemente sobre o tapete luxuoso. Seu olhar fixo na distância, perdido em uma batalha interna que ninguém podia ver. Cada passo era uma luta contra as sombras invisíveis do passado que sussurravam em sua mente. Palavras não ditas, memórias inflamadas pelo arrependimento. Ele detinha o poder de um império, mas em sua alma, o peso da perda que Nadira deixara era um fardo que o dinheiro e o ouro jamais poderiam aliviar. A atmosfera no palácio era um campo minado de tensões veladas. O silêncio entre Zaina e o Sheik bilionário carregava uma densidade tal que até a brisa que entrava pelas janelas parecia hesitar, conquistada pela força daquele momento. Quando finalmente seus olhares se cruzaram. No salão principal, nada foi dito. Tudo estava dito. Cada pequeno gesto espalhava faíscas de confronto e entendimento. O silêncio foi finalmente rompido pela voz firme e baixa de Tyr. Zaina, não poderíamos continuar fingindo que esses retalhos de passado não vão nos consumir, disse ele. A dor cravada naquele tom era quase tangível. Você segurando esse pergaminho é mais do que uma coincidência. É uma reviravolta caindo sobre nós. Zaina ergueu a cabeça, a decisão que a consumia brilhando em seus olhos. Eu não vim aqui para ser uma figurante neste império. Vim para ser parte da verdade que você insiste em esconder. Nadira não é apenas um nome no papel. É uma chave, um símbolo. E se não enfrentarmos isso, tudo desmoronará. O Sheik a encarou, a expressão marcada pela tormenta de emoções que contradiziam sua fama de homem impenetrável.
Um homem que, por trás daquela couraça de riqueza e controle, escondia feridas profundas demais para serem vistas aberta ou facilmente curadas. Lembro-me de cada momento, Zaina, a luz e a escuridão que Nadira trouxe para minha vida. A voz dele falhou por um instante, o orgulho ferido cedendo lugar a uma vulnerabilidade que ele raramente permitia transparecer. Ela é o que me mantém inteiro e, ao mesmo tempo, me destrói. Zaina sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um delicado prenúncio do que estava por vir. Ela se aproximou, quase sem perceber, da distância que o separava, como se ao encurtar o espaço, pudesse tocar ali a verdade e, quem sabe, curar aquilo. Que o dinheiro e o poder nunca conseguiram, mas nem o palácio nem o deserto estavam prontos para deixar essa história se desenrolar em paz. Antes que pudessem sequer trocar uma palavra a mais sobre o passado e a redenção, o alarme silencioso do palácio se fez sentir nos sentidos mais aguçados de ambos. Passos ligeiros, quase imperceptíveis, soaram do corredor adjacente, uma intrusão invisível de inimigos que não se importavam com protocolos, que desejavam apenas destruir. Tayar agarrou firme o braço de Zaina, não com possessividade, mas com uma urgência que parecia abraçar o destino de ambos. Eles estão dentro, Zaina. Não é apenas a história de Nadira que está ameaçada, é o nosso futuro. Ela assentiu, o coração apertado, mas a determinação brilhando mais forte que nunca dentro dela. Então, teremos que lutar, não só pelo Império, mas pelo que somos, pelo que podemos ser juntos, Sheik. A noite que antes envolvia o palácio em silêncio, agora se tornava palco de movimentos sutis, sussurros calculados e olhares desconfiados. A certeza de que o inimigo não estava longe, e menos ainda era um acaso, pesava entre eles como uma sentença. Quando Tair voltou seu olhar para Zaina, por um instante, as máscaras de poder e serviçal caíram, revelando a frágil humanidade que os unia naquele momento tempestuoso. Confio em você, mais do que poderia imaginar. Ela retribuiu o olhar, oferecendo um leve, porém decidido sorriso de resposta. Uma aliança silenciosa, um pacto de sobrevivência nascia entre o sheik bilionário e sua inesperada aliada. Mas, lá fora, engolida pelas sombras das milenares dunas, a figura encapuzada aguardava, imóvel e paciente. Na mão, o relicário brilhava, uma promessa sombria pintada com o fogo da vingança que nunca dorme. Enquanto isso, escondida nas profundezas do palácio, uma porta revelou sua face secreta, entreaberta, deixando escapar um brilho dourado que parecia chamar o destino para dentro dos muros do poder. O passado e o presente estavam prestes a chocar-se como tempestades no deserto, e só restava saber quem ficaria em pé quando a poeira baixasse. No silêncio escaldante daquela madrugada, uma voz carregada pelo vento sussurrou: "Eles acham que estão preparados, mas nenhum de nós sabe o verdadeiro preço que pagaremos." O alvorecer ainda pintava o céu, com seus primeiros tons tímidos, quando Zaina sentiu a respiração falhar, como se o ar do palácio se tornasse mais denso à sua volta. O pergaminho imóvel em seu colo parecia arder com os segredos que carregava. Ali repousava não apenas um nome, mas o peso de um passado que ameaçava afundar o império de Tiar, o sheik bilionário. Mesmo em sua simplicidade, havia uma força silenciosa naquela jovem que desafiava fronteiras invisíveis, pronta para mergulhar na tormenta que vinha em seu encalço. Nos corredores do palácio, Tiar caminhava com passos firmes, mas pesados,
Cada movimento seu carregava o cansaço da batalha interna. O brilho dourado das velas refletia em seus olhos, onde ondas de dúvida e arrependimento se misturavam sob a máscara de poder. O nome Nadira repetia-se em sua mente como um eco doloroso. Lembrança imortal de um amor que, embora enterrado, brandia sua presença como uma espada cravada em seu peito. Por trás do título de homem invencível, havia um coração sangrando, uma ferida que nem o ouro de suas riquezas podia curar. Zaina levantou-se, os dedos ainda firmes no pergaminho antigo, sentindo o toque áspero do papel como se apertasse a própria alma. Ao caminhar pelos corredores silenciosos, uma brisa quente invadiu o recinto, carregando o aroma intenso de incenso e pétalas de rosa, criando um cenário ao mesmo tempo opulento e melancólico, um espelho perfeito para a tensão que crescia entre eles. Seus passos a conduziram ao salão principal, onde a figura solitária de Tayar parecia esperar um confronto inevitável. Quando seus olhares finalmente se cruzaram, o silêncio entre eles não era vazio, era um grito contido, uma explosão de emoções represadas. Tayar aproximou-se lentamente, os olhos sombrios questionadores cintilando sob a luz oscilante. Você carrega um fogo perigoso, Zaina. A voz grave e rouca transmitia tanto ameaça quanto um confite velado. O que tem aí pode destruir tudo. Ela desviou o olhar discretamente para o pergaminho, antes de encará-lo novamente com a coragem que o medo teimava em apagar. Não vim para destruir, sheik bilionário. Vim para trazer a verdade que você tenta enterrar. Sua voz foi se tornando firme, enquanto um brilho intenso surgia em seu olhar. Nadira não é uma memória morta. É um fantasma que ainda assombra todos aqui. Tayar apertou a mão contra a mesa à sua frente, como se tentasse segurar uma tempestade que ameaçava estourar em seu interior. Ela foi luz e sombra, paixão e destruição. Não gostaria de arrastar você para esse abismo, Zaina. Seu destino não deveria se enredar num passado que quase me matou. O silêncio que se seguiu foi menos o espaço entre palavras e mais um muro que tentavam derrubar. Zaina avançou, aproximando-se o suficiente para sentir o calor desarmado que emanava daquele homem tão poderoso, mas marcado por cicatrizes invisíveis. Se não enfrentarmos juntos, esse abismo nos engolirá. E eu não sairei daqui sem respostas. A mão dele se ergueu, hesitando, antes de tocar o braço dela, num gesto contraintuitivamente delicado para um homem de sua dureza. Você desconhece o preço que existem nas sombras onde pisamos. Existem inimigos, Zaina. Não apenas os visíveis, mas traições que esperam o momento certo, escondidas nas alegrias e nas lágrimas. Antes que ela pudesse responder, um ruído súbito soou no corredor. Passos abafados, mas diretos. Os dois se entreolharam, olhos rápidos e cheios de alerta. O palácio, tão vasto e luxuoso, era também uma armadilha para quem desejasse segredos. Tayar segurou a mão de Zaina, um aperto firme que misturava proteção e urgência. Eles já estão aqui. Nós dois, agora isto, não somos mais simplesmente um sheik e sua serva. Somos cúmplices numa guerra pelo passado. Zaina sentiu o coração acelerar, enquanto o aroma de mirra e jasmim se misturava ao medo que invadia o ar. Sua voz saiu quase num sussurro feroz. Então que comecem as batalhas, sheik, porque eu não vou recuar. Nesse instante, uma sombra deslizou silenciosa pelas paredes de mármore atrás deles. Uma figura encapuzada, cujos olhos refletiam a chama da vingança, atravessando o corredor com uma determinação silenciosa. Na mão,
Um relicário antigo vibrava com segredos milenares, e o brilho proibido daquele objeto parecia pulsar como o coração de uma arma prestes a ser disparada. Tayar virou-se rapidamente na direção daquela presença, a tempo de encarar o escuro, os músculos tensos como cordas de arco. Eles vieram atrás do que você descobriu. O silêncio que se seguiu foi um respiro profundo antes da tempestade. Zaina, com o pergaminho esmagado contra o peito, olhou para o sheik bilionário aos seus pés. Não mais um soberano distante e impenetrável, mas um homem à sua mercê, vulnerável e ferozmente determinado. Estamos na mira, Zaina. Nadira é a chave e a cicatriz que não querem que abramos. Quando ela ergueu os olhos para responder, a figura encapuzada já desaparecia nas sombras do palácio, levando consigo a promessa de que o passado finalmente ressurgiria para cobrar seu preço. Um preço que ninguém naquela fortaleza, de luxo e mistério, poderia evitar. E enquanto a noite engolia as últimas luzes do remanso dourado, um sussurro perdido entre as paredes frias do palácio anunciava o que viria. O segredo guardado por Nadira despertava, e com ele o destino de todos, marcado por sangue, amor e traição, estava prestes a ser selado para sempre. O crepúsculo se despedia lentamente, deixando um rastro de sombras longas e frias sobre o mármore do palácio. No salão principal, Tiar permaneceu imóvel por um instante, os olhos ainda presos às palavras riscadas no pergaminho que Zaina segurava. Um nome havia rasgado o véu do silêncio. Nadira, a mulher que habitava tanto seus mais doces sonhos quanto os pesadelos arrebatadores. Zaina sentiu o peso da expectativa no ar, como se o próprio palácio tivesse prendido o fôlego ao redor deles. A respiração do sheik bilionário estava pesada, marcada por um salto abrupto entre a dor do passado e a urgência do presente. Cada outra coisa parecia irrelevante diante daquela verdade que os consumia. Ela sabia que pisava em terreno perigoso, mas a chama que a guiava não admitia recuos. Por que Nadira? A voz dele foi um sussurro áspero, carregado de uma vulnerabilidade quase inaudível. Por que precisa cavar esse passado que prometi enterrar em silêncio? Ela ergueu os olhos, tão firmes quanto a decisão que queimava dentro dela. Porque ela é a pedra crucial, Sheik. Negar sua existência é negar a raiz de todo esse castelo de segredos e dores que mantém você prisioneiro. Se queremos reconstruir qualquer coisa, precisamos começar por ela. Um silêncio pesado caiu entre eles, enquanto as últimas chamas das lamparinas tremulavam, dando às paredes douradas uma dança incerta. Tiar afastou o olhar, a fisionomia marcada por linhas de sofrimento que apenas ele conhecia. Ela foi minha vida, confessou. A voz baixa mal conseguia carregar o peso da confissão. Meu tudo, até o instante em que se tornou a dor que queima mais fundo do que o sol. Do deserto, o ar pareceu se solidificar, cortado pela intensidade de sua entrega. Nadira. Nadira foi a promessa que ardeu e se desfez, me deixando onde estou agora. Um homem cujo coração é um deserto de cicatrizes. Zaina passou a ponta dos dedos pelo pergaminho amarelado, tentando localizar a faísca que despertara aquele homem. Eu não temo o que foi, Sheik. Temo é que o que tentamos esconder destrua tudo antes que possamos enfrentar juntos. A convicção que espalhou suas palavras pairava entre eles, uma linha tênue entre coragem e temeridade. Tentar, murmurou Tayar, dando um passo hesitante na direção dela.
Seus olhos sombrios capturavam essa inteligência teimosa com uma mistura de admiração e alerta. Não podemos simplesmente barrar as tempestades que vêm. Elas vão nos atingir, mais cedo ou mais tarde. E só resta decidir se seremos ruínas ou resistência. Antes que pudessem deixar que as palavras tomassem outro rumo, o silêncio foi rompido por um estalo vindo do corredor. Um som sutil, quase imperceptível para qualquer um menos atento, mas que fez ambos disparar seus sentidos. O ar que ao redor parecia acalmar-se se tornou eletrizante. Um presságio que se desenrolava lento demais para lhes permitir ignorar. Eles estão aqui, declarou Tayar com a voz que agora não carregava apenas a autoridade de um sheik, mas o medo deste homem que tentava proteger tudo o que restava. Ele estendeu a mão, segurando firmemente o braço de Zaina, como se transmitisse mais do que força física. Um pacto silencioso de proteção e destino compartilhado. Ela não desviou o olhar, respondendo com uma determinação que incendiou o espaço entre eles. Não recuarei. Se os inimigos querem a verdade, terão que passar por nós. Suas palavras foram quebradas pelo som de passos cautelosos, ecoando pelo corredor que levava aos aposentos. A figura encapuzada que emergiu do anonimato trouxe consigo uma sombra mais densa do que a própria noite. O relicário na mão brilhava com um brilho dolorido, como se guardasse mais do que um símbolo, mas a promessa de um segredo que poderia destruir impérios e corações. Tiar se virou lentamente, o olhar fixo naquela presença calma, mas mortal. Você sabe o que ela tem em mãos? Perguntou a sombra com voz fria. A tensão se solidificou. A atmosfera se tornou um campo minado onde qualquer movimento poderia provocar a explosão. Zaina sentiu o sangue congelar por um instante, mas logo a coragem reacendeu seu brilho. Ela ergueu o pergaminho, enfrentando o perigo com a tenacidade de quem sabe que uma chama não pode ser apagada pelo medo. O sheik desviou o olhar, revelando um instante de fraqueza. O preço desta verdade será maior do que ambos podemos suportar, sussurrou, para si mesmo e para Zaina, enquanto o relicário nas mãos da sombra parecia pulsar com a mesma intensidade que ameaçava ressoar em seus corações. A figura encapuzada fez um passo à frente, e seus olhos brilharam com uma chama que só o ódio e a sede de vingança podem alimentar. O império do sheik bilionário está condenado. Nadira não é apenas um nome, é a sentença. O vento do deserto entrou novamente pelas janelas, carregando consigo os murmúrios longínquos das dunas, como se o próprio Cartas respirasse a tragédia que se desenrolava ali dentro. Nas profundezas do palácio, onde ouro e seda tentavam ocultar cicatrizes antigas, uma aliança improvável se fortalecia. Tiar fechou os olhos por um breve instante. Quando os abriu novamente, a decisão estava clara. Se encontrarmos a força para enfrentar nossos fantasmas juntos, talvez, só talvez, ainda possamos escrever um final diferente. Zaina inconscientemente estendeu a mão, entrelaçando seus dedos aos dele, não como uma serva ao seu senhor, mas como uma mulher disposta a lutar pelo que acreditava. A figura encapuzada deu um último sorriso sombrio, antes de desaparecer entre as sombras do corredor. E no instante em que a porta se fechou, um sussurro percorreu o palácio, revelando que aquele não era apenas o começo da guerra pelo passado, mas o prólogo de um destino sangrento onde nenhum coração ficaria intacto. Porque naquela noite, enquanto as estrelas observavam em silêncio, Nadira deixou de ser apenas uma sombra do passado para se tornar a chama que consumiria tudo. A madrugada lentamente cedia espaço à aurora tímida, e um brilho dourado
começou a derramar-se sobre os mármores frios do palácio. Tiar permanecia em pé, o corpo alheio ao arzinho suave que brincava entre as cortinas, seus olhos fixos no pergaminho que Zaina segurava como se fosse a última verdade do mundo. O nome Nadira continuava reverberando em sua mente, uma ferida ancestral que ainda pulsava, revelando-se não apenas uma memória antiga, mas o relicário de toda a sua dor. Zaina, com a coragem de quem já não tinha nada a perder, aproximou-se devagar, sentindo o peso de cada passo reverberar na imensidão do salão. O silêncio entre eles carregava uma tensão tão densa quanto o ar quente do deserto logo ao amanhecer. Um silêncio que falava mais que qualquer palavra sussurrada. Você não precisava carregar esse fardo sozinho, ela disse, a voz findando entre a fragilidade e a firmeza de quem decidiu ser porto e abrigo. Nadira não é só o passado que o fez assim, é também a chave para seu futuro. Tiar respirou fundo, expirando um suspiro que parecia levar embora anos de solidão e rancor. Por um instante, seu rosto perdeu a austeridade. Deu um sheik temido, mostrando apenas a humanidade crua de um homem dilacerado pela própria história. Perdi Nadira, mas não quero perder mais ninguém. Nem você, admitiu ele, a sinceridade transbordando dos olhos agora úmidos. Você me trouxe uma esperança que pensei ter enterrado junto a ela. A luz do sol, filtrada pelas janelas altas, tocou suavemente o rosto de Zaina, iluminando o sorriso leve que finalmente se desenhava em seus lábios. Aquelas palavras foram a extensão do perdão, da aceitação e do amor que cresceram silenciosamente entre os dois. Uma promessa silenciosa de reconstrução. Foi então que, em meio à quietude renovada, surgiu uma figura ao longe, não encapuzada, mas de rosto revelado. Rashid, o conselheiro fiel que nos últimos dias se mostrara leal. Seu olhar brilhava com a determinação que só um guerreiro conhece. Os inimigos recuaram, anunciou Rashid, aproximando-se com passadas firmes. A traição foi neutralizada. As forças do Império estão unidas novamente. Ao seu lado, Sheik. A notícia caiu sobre eles como a chuva que revigora o solo árido do deserto. Tayar deu um passo à frente, o semblante endurecido pelo costume, porém agora temperado por um brilho sereno. Não foi apenas a traição que vencemos, disse ele voltando-se para Zaina, mas a dúvida, o medo que ameaçava nos separar. Ela segurou sua mão com força e ternura, o encontro daqueles dedos entrelaçados, selando um pacto mais profundo que qualquer contrato. Juntos somos mais do que um império, somos uma família pronta para florescer. Naquele momento, as sombras que, por tanto tempo rondaram o palácio pareciam se dissipar, dando lugar a uma luz cálida que pintava os corredores. Lá fora, o deserto despertava sob o sol nascente, como se também ele pudesse sentir que algo novo tomava forma, uma promessa de paz após a tormenta. Nos dias que se seguiram, o casal se tornou símbolo de renovação para o povo do Emirado. Nadira, embora presente apenas nas lembranças e documentos antigos, transformou-se em um legado sagrado, motivando a criar um santuário em sua memória. Um jardim onde rosas floresciam em cores vibrantes, anunciando que o passado, mesmo doloroso, podia florescer em beleza. Zaina foi elevada, não por títulos, mas pelo respeito que conquistou com sua coragem e inteligência. Seu lugar ao lado de Tayar era reconhecido não como serva ou mero apoio, mas como uma parceira que conhecia o valor das batalhas invisíveis
e do amor resiliente. O palácio, antes marcado por corredores sombrios e silêncios pesados, se encheu de vida. Risos suaves ecoavam, cartas de afeto eram trocadas no crepúsculo, e a promessa de um futuro traçado em bases sólidas brilhava com cada manhã que despontava. E uma noite calma, quando as estrelas brilhavam com uma intensidade rara, Tiara e Zaina sentaram-se juntos no terraço do palácio, contemplando o deserto que tanto conheciam e que agora parecia menos ameaçador. O sheik segurou a mão dela, olhando para os olhos que refletiam a sua própria transformação. Você me ensinou que o poder verdadeiro não está na riqueza ou no medo, mas no amor que nos permite ser vulneráveis e ainda assim fortes. Zaina sorriu, encostando a cabeça em seu ombro. E você me mostrou que mesmo as cicatrizes mais profundas podem ser curadas quando temos coragem para revelar nossos segredos. Assim, sob o céu infinito de cartas, nascia não apenas um novo dia, mas uma nova era para o amor, para a paz e para um sheik bilionário que finalmente havia encontrado sua verdadeira riqueza, o perdão, a esperança e a mulher que ousou desafiar seu destino para reescrever a história. E enquanto o sol se levantava alto, tingindo de dourado as dunas silenciosas, a última sombra do passado se esvaiu junto com a noite, deixando para trás apenas a luz de um futuro construído sobre o alicerce sólido da verdade e do amor vencedor.